qual dessas temperaturas aqui vai ser a temperatura final ali desses dois corpos. E aí a gente usa a equação de troca de calor em um calorímetro. A quantidade de calor que o alumínio vai perder mais a quantidade de calor que a água vai absorver, e isso aí é igual a zero, né? Porque a quantidade de energia ele se conserva. E aí a gente tem vários dados nesse problema. Olha lá, eu sei a massa do alumínio, 50 gramas, sei a temperatura inicial do alumínio, 80 gramas, 80 graus Celsius, o calor específico do alumínio, a massa da água, a temperatura inicial da água, a calor específico da água e a temperatura final do alumínio, que vai ser igual à temperatura final da água, porque eles vão atingir o equilíbrio térmico. Vamos chamar só de T, tá? Mais simples. Então, olha lá. Vamos acompanhar aí. Eu sei que a soma das trocas de calores é igual a zero. Mas, bem, eu sei ali da equação fundamental da calorimetria, né? Então, eu vou usar ela em vez de Q, eu vou usar massa, calor específico e variação de temperatura. Isso para o alumínio e para a água aqui, ó, tá? Então, olha lá, agora a gente substitui os valores. A massa do alumínio é 50, calor específico do alumínio 0,1. Variação de temperatura, gente, não é temperatura final menos inicial? Então, T menos a temperatura inicial do alumínio, que é 80. Isso aqui é a variação de temperatura dele, né? No caso da água, massa de água 20 gramas, calor específico da água 1, e a variação de temperatura da água, que é T, temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 0. Então, olha que bacana, isso aqui vai ser igual a 0. A única variável que eu tenho aqui é o T. Então, agora é só matemática, só álgebra, com algumas continhas ali a gente chega no resultado. 50 vezes 0,1 é 5, esse cara eu vou manter ele. 20 vezes 1 vezes T menos 0 vai dar 20T, né? E aí eu aplico a propriedade distributiva aqui, vai dar 5 vezes T, 5T. 5 vezes menos 80 vai dar menos 400, mais 20T. Ó, 5T mais 20T vai dar 25T. O menos 400 eu vou levar ele para o outro lado da igualdade, estava subtraindo, ele vai somando, né? E aí 25T é igual a 400, então levo o 25 tá multiplicando para o outro lado da igualdade ali, dividindo. E aí 400 dividido por 25 vai dar 16 graus Celsius, essa é a temperatura final dos dois. O método de resolução de trocas de calor em um calorímetro, galera, é uma receita de bolo. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui agora, tá? Fica de dever de casa esse exercício aqui, onde repara que aqui ele não vai te dar calor específico, ele vai te dar capacidade térmica. Então, você usa aquela segunda equação que a gente falou, tá? Essa questão do PAS da UFLA de 2017. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos falar de mudança de estado ali, ó, né? A matéria, ela pode existir ali em 3 formas mais básicas, né? Tem mais casos, mas a gente não vai entrar nesse contexto. A matéria pode existir na fase sólida, líquida e gasosa. E pode transitar entre essas fases. Se a matéria absorver calor, ela pode mudar do estado sólido para o estado líquido, né? A gente chama esse processo de fusão. Se ela absorver mais calor ainda, chegar numa temperatura específica ali, ó, ela pode mudar de fase novamente, da fase líquida para a fase gasosa, a gente chama isso de ebulição. Se ela perder calor, ela vai passar da fase gasosa para a fase líquida, chama de condensação. Ou se continuar perdendo calor, vai chegar uma hora que ela vai chegar numa temperatura de solidificação, ou seja, mudando da fase líquida para a fase sólida. Ela também pode, tem certos materiais que acontece ali, ó, processo direto ali, ó, quando são submetidos a uma grande variação de temperatura, ou etc. Que é a mudança direta da fase sólida para a fase gasosa e vice-versa, fase gasosa para a fase sólida. A gente chama isso aí de sublimação. Fase sólida para a fase gasosa, sublimação direta, e o contrário, sublimação inversa ali. É bastante, a gente pode citar até um exemplo interessante ali disso. Olha, tá lá chovendo e às vezes começa a chover pedra, pedra de gelo, pedra de água, né? O gelo ali. O que aconteceu ali? Ó? A gente chama isso de granizo, né? A água pegou uma frente fria, resfriou até a temperatura de fusão, ó, de solidificação. Então a água pegou a frente fria, perdeu o calor ali, né? E passou do estado líquido, estava chovendo, né? Água. E aí passou do estado líquido para o estado sólido. E aí passou a chover pedrinhas de gelo, ou seja, granizo, né? Mas a frente fria ali, ó, pode também
bruscamente resfriar muito. Então, o vapor de água pode pegar uma frente muito fria, resfriar demais, e aí aquele vapor ali de água vai passar da fase gasosa para a fase sólida direto, né? Por causa de uma frente muito fria, diminui muito bruscamente a temperatura. E aí, o que vai acontecer vai ser que a água vai passando direto do estado ali, vai ocorrer sublimação inversa. Acontecendo então a mudança direta do estado gasoso para o estado sólido. E aí não vai chover mais as pedrinhas de gelo, vai nevar. Essa é a diferença da neve para o granizo, por exemplo. O granizo acontece na fase de solidificação da água. E a neve acontece com a sublimação inversa da água, tá? Bem bacana a gente ver consequências diferentes ali das mudanças de estado. A gente fala mais sobre mudança de estado num vídeo próximo que a gente vai fazer, que é sobre diagramas de fase. Lá vocês vão ver com mais detalhes isso aí. Mas bem, a gente sabe experimentalmente o seguinte: a gente sabe que quando a gente fazendo um gráfico ali de temperatura em função da quantidade de calor recebido ou perdido, suponha que você tem uma substância qualquer, né? E aí está na fase sólida, por hipótese. Conforme você vai doando calor para essa substância, estou lá injetando calor nela, por exemplo, olha, ela vai variando a temperatura dela, vai variando, vai aumentando a temperatura, aumentando, né? E aí chega uma certa temperatura que ela vai, que a gente chama essa temperatura de fusão, onde ela vai receber calor ali, ó, e não varia a sua temperatura mais. O que acontece? Antes ela estava recebendo calor e as moléculas estavam ficando cada vez mais agitadas, né? E aí, aumentando a agitação térmica, aumenta a temperatura da substância. Isso a gente aprendeu lá na nossa primeira aula. Só que, a partir de certa temperatura, que a gente chama de temperatura de fusão, ali no caso, as moléculas elas vão estar absorvendo calor e elas não se agitam mais, elas absorvem calor para romper ligações. E aí, no caso, mudar de fase. Então, durante toda a fase de fusão ali, ó, onde a substância vai estar absorvendo calor e não aumentando a temperatura, e sim rompendo ligações, durante toda essa fase, a temperatura da matéria fica constante. Se fosse, por exemplo, a água, a gente conhece ali que a pressão constante do nível do mar, a água, ela aumenta, ela chega a 0 graus Celsius, e aí essa temperatura de fusão dela, onde passa da fase sólida para a fase líquida, onde o gelo vai virar água. E aí, nessa temperatura, você continua dando calor para a substância ali, continua dando calor, e aí cada vez mais gelo vai virando água. Só que a temperatura dos dois ali fica constante em 0 graus Celsius, até que todo o gelo vira água líquida. Aí sim, aí quando todo o gelo virar água líquida, 0 graus Celsius, você vai continuar cedendo calor para o gelo e aí ele vai continuar aumentando a temperatura ali, para o gelo, para a água, né? Ele vai continuar aumentando a temperatura de 0 até uma nova temperatura, que a gente conhece que no nível do mar é a temperatura de 100 graus Celsius, que é chamada temperatura de ebulição. Na temperatura de ebulição acontece a mesma coisa, as moléculas ali vão estar absorvendo calor para romper ligações e aí mudar de fase, da fase líquida para a fase gasosa ali, para vapor de água, né? Então, cada vez mais líquido vai se tornar vapor, né? O líquido vai diminuindo, o vapor vai aumentando. Quando todo o líquido se transformar em vapor, aí sim, aquele vapor de água tem capacidade de aumentar a temperatura novamente, né? Bom, a gente pode usar a equação fundamental da calorimetria, que é calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A gente pode usar ela nesses intervalos aqui, ó, de sólido, líquido e vapor, onde está havendo variação de temperatura, né? Aí a gente chama esse calor que o corpo está recebendo ou perdendo, a gente chama ele de calor sensível. Tudo bem, só que essa equação não é válida mais para esses intervalos aqui, ó, os intervalos onde o gráfico ele é horizontal, ou seja, os intervalos onde estão havendo mudança de fase. Nesses intervalos, a gente vai precisar de uma nova equação. E aí a gente define uma grandeza nova que chama calor latente, representado pela letra E.
Calor latente, galera, é a razão entre a quantidade de energia térmica que o corpo recebe ou perde e a massa dele. Essa quantidade aqui, ó, ela é constante para cada substância em cada fase. Ela vai te falar quanto de quantidade de calor que aquele corpo, na temperatura de mudança de fase, precisa absorver para mudar de fase ou perder, né? Se for para uma fase superior, ele tem que absorver. Se for para uma fase inferior, ele tem que doar calor, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da água ali, ó. A água, ela tem um calor latente de fusão de 80 calorias por grama. Isso significa que quando a água chega na temperatura de fusão, chegou ali no 0 graus Celsius, por exemplo, cada grama de água precisa receber 80 calorias para mudar de fase, da fase sólida para a fase líquida, para fundir. E isso é constante para a água, tá? E aí, quando ela chega na temperatura de ebulição, que é a temperatura de 100 graus Celsius, lá no nível do mar, ela precisa receber, cada grama de água ali vai precisar receber 540 calorias de energia para mudar de fase, da fase líquida para a fase gasosa. E aí a gente chama esse calor latente de vaporização, beleza? Então, para a água, o calor latente de fusão é constante, 80 calorias por grama, e o calor latente de vaporização também é constante, 540 calorias por grama. O calor latente é sempre constante para cada substância, só que em cada fase ela tem um, né? E cada substância tem um calor latente diferente também. Se fosse para mudar para uma fase contrária, por exemplo, o calor latente aqui de solidificação seria menos 80, tá? O menos é por causa da quantidade de calor que ele teria que perder. Aqui seria menos 540, porque é a quantidade de calor que ele teria que perder para mudar de fase, certo? E aí essa equação que é mais comumente usada, a gente leva o M multiplicando para o outro lado da igualdade, fica assim, ó, que é igual a ml. A quantidade de calor que o corpo tem que absorver ali para mudar de fase, né? É igual a massa vezes o calor latente desse corpo, tá? Vamos ali para um exercíciozinho agora.